E aí, Paps, Mames e Futuros, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ApoiMeCast, o seu podcast de adoção. Você já sabe que aqui histórias reais, direitos de crianças e adolescentes são muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial: escola e adoção, o aprender e o pertencer. E eu tenho aqui na minha frente uma convidada muito especial. Roda a vinheta. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso ApoiMeCast. É uma honra para mim ter você aqui nessa mesa. E eu já quero começar te agradecendo por nos receber tão bem aqui em Jundiaí, em Louveira. Quando a gente entrou no mundo da adoção, o Senhor preparou também para a gente uma família através da adoção. E vocês fazem parte dela e é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Késia e Tiago também, imensamente pela oportunidade. Primeira vez que participo de um podcast, então Que honra! é um privilégio para mim e eu espero poder, então, contribuir com tudo que for aqui falado, conversado, né? É um prazer, uma alegria fazer parte da história de vocês e vocês fazerem parte da nossa história, né? Então, eu acho muito maravilhoso quando a adoção traz para nós pessoas, amizades, né, que a gente entende que podem ficar para a vida toda. Então, isso é muito gostoso, muito prazeroso e estamos aqui para o que precisar. Que coisa boa. A primeira vez que a gente se viu foi onde? Foi no acampamento Boas Novas? Foi lá no Congresso. lançamento do Congresso Foi? Boas Novas em 2022, Olha isso, né? estamos aqui em 2026, Exato, e aí nos conhecendo cada vez mais. 2025 vocês mudaram para cá logo no início, né, para aqui, para Jundiaí. A gente mora aqui do ladinho, né, e começamos aí a nos vermos mais, então tem sido uma grande bênção poder compartilhar com vocês a nossa história, as nossas famílias, que gostoso. E aproveitando, você que é daqui de Jundiaí, de Louveira, da região, a Mari e o esposo, eles coordenam um grupo de apoio que acontece na cidade de Louveira. Então você pode entrar em contato com ela, é o grupo de apoio que faz parte do Boas Novas, Adote Boas Novas. Sim. E a gente indica, sem medo nenhum, porque realmente vocês têm uma abordagem muito sadia. E ali nós conseguimos enxergar que as famílias realmente estão sendo preparadas para a adoção. Então, obrigada também pelo trabalho de vocês. Queria que você se apresentasse um pouquinho para nós, contasse um pouquinho da sua história de adoção, porque a gente vai ter um podcast também com o seu esposo, e aí nós vamos ouvir toda a história completa de como aconteceu. Mas queria que você já introduzisse esse assunto para a gente. Certo. Bom, eu sou Marilene, eu sou pedagoga, professora, atualmente trabalho em uma escola da rede privada, para turmas de alfabetização, né? Minha maior experiência são turmas de alfabetização. E a adoção, ela surgiu para mim, para o meu esposo, né? Depois das tentativas de termos filhos biológicos. Por Então, quanto tempo? a gente tentou por cerca de 12 anos, né? E aí, após também tratamento, até mesmo de fertilização, não foi possível, não deu certo. E aí eu me vi numa situação assim. A gente entende que Deus ele tem o controle de todas as coisas, isso é o que nós entendemos. Então, não foi possível pela fertilização e nós entendemos que os filhos eles vêm, independente da via, seja ela adotiva ou seja ela biológica, a gente entendeu que nós queríamos ser pais, né? Então isso que pesou muito para nós. O que que a gente queria? A gente queria gerar ou a gente queria ser pai e mãe? Então aí veio essa questão da adoção muito forte no nosso coração. A gente começou a ser muito tocado pelo Senhor nesse sentido, por Deus nesse sentido, e partimos para a adoção. Tinha pessoas na sua família ou na família do Márcio que eram filhos por adoção ou que adotaram? Sim, tem
o irmão, né, o Márcio tem um irmão que é por adoção, Ai, que lindo. ele é um filho por adoção. Ele é um sobrinho neto da minha sogra, né, Uhum. mas a minha sogra que acolheu ele e ele faz parte da família. É um irmão realmente que o meu esposo tem, que seria o irmão então por adoção. Então ele tem Legal. mais 2 biológicos e esse por adoção. Então, esse assunto já permeava em nosso meio, não por parte da minha família, mas por parte da família dele. Só que é meio que comum, digamos assim, né, os casais, eles irem em busca, muitas vezes, da via biológica primeiramente, Hum. né. Dificilmente hoje a gente vê casais que independe, né, assim, não importa a via. "Ah, eu vou ter biológicos e também vou ter filhos por adoção". Então, é muito mais comum as pessoas buscarem pela via biológica. Sim. Primeiramente. Então a gente ficou nessas tentativas, mas vimos que não era da vontade do Senhor nesse sentido, de Deus, e aí seguimos com a adoção. Em 2020 entramos no processo, né, iniciamos o processo. Por conta da pandemia demorou ali um pouquinho, e em 2023 nós fomos habilitados e entramos no Sistema Nacional de Adoção, o SNA. E meses depois, participamos de uma busca ativa das nossas filhas, 3 meninas, né, e hoje então somos pais de 3 meninas pela via da adoção. Qual a idade delas hoje? Elas estão hoje com 10, 7 e 4 anos e chegaram para nós com 8, 5 e 3 anos. Não, Olha isso. perdão, 8, 5 e 2 anos. Era bebê. A minha pequena era um bebê praticamente, exatamente. Então, estava usando fralda, nós que desfraldamos ela, então teve aquela fase de bebê um pouquinho, né. Uhum. E aí entrando então no assunto da educação, como que foi para você como mãe e como educadora também, como uma professora, essa parte de inseri-las em uma escola, do desenvolvimento delas, aprendizagem, havia defasagem, como era? Sim, logo elas chegaram no mês de novembro, né, então já foi praticamente final de ano. Elas vieram morar conosco, o estágio de convivência, ele iniciou logo no primeiro dia de novembro, e só que a gente só conseguiu matriculamos elas na rede municipal de ensino, só conseguimos matriculá-las e elas iniciaram na escola só no dia 21 de novembro. Eh, então, lá na escola, da minha filha mais velha, eu havia já conversado com a professora. Eu lembro que ela até ficou feliz por eu também ser professora, porque ela me relatou a preocupação dela com relação à minha filha mais velha, que na época tinha 8 anos, mas não lia, não escrevia, tinha ali as dificuldades até mesmo de reconhecer letras do alfabeto. Então, isso foi uma preocupação para mim e até mesmo a professora relatou a preocupação dela. Matriculamos na escola, então o final desse ano que ela estava já era o primeiro, não, perdão, era o segundo ano, na verdade, dela. E o primeiro ano ela não frequentou a escola, né, então já houve ali uma defasagem grande, né, no aprendizado, que é essa fase da alfabetização inicial, tão importante para a criança desenvolver, a leitura, a escrita, raciocínio lógico e diversas outras coisas. E nós verificamos também pelo RA, junto à Secretaria de Educação, que ela frequentou a escola, na sua fase infantil, muito pouco, se não me engano, só aos 4 anos de idade, 3 ou 4 anos de idade. Puxa. Então, ela também não teve nenhuma vivência na educação infantil, que é uma fase anterior à alfabetização, também importante, né, pra convivência com outras crianças, socialização e diversas outras habilidades que podem ser desenvolvidas. Então isso foi preocupante. Mas a gente estava no final do ano, eu tinha poucas informações, eu conhecia muito pouco, logo viriam as férias, então ela avançou para o segundo ano.
né, aliás, avançou para o terceiro ano. É claro que talvez o ideal naquele momento fosse ela, refazer o segundo ano, né, mas enfim, era final de ano, a gente tinha poucos dados, ela começou já no final do ano na escola, ficou pouco tempo e ela passou para o terceiro ano. Mas assim, o interessante para nós foi que eu acho que o que conta muito, o que conta bastante é que a cidade onde nós estamos, a Secretaria de Educação, sempre quando nós fomos matricular as nossas filhas, sempre muito bem informados, né, com relação a nome afetivo. Que legal, Entendendo que uma criança que vem pela via da adoção, ela tem essa opção de ser é um dia. chamada, é um direito dela, existem leis, né, em diversos locais do Brasil que, priorizam isso, que dão essa esse embasamento, né, para a criança que é adotiva. Então, pra nós foi muito interessante quando chegamos lá, ó, falamos: "É uma situação assim, ela tem esse nome, mas nós queremos", nós apresentamos a lei, inclusive nós, mostramos a lei para a escola, mas a escola já estava ciente: "Ah, não, tranquilo, pode, ter certeza que é assim mesmo e ela vai ser chamada pelo nome afetivo". Então foi um alívio para nós ver que na lista de chamada, ela ia ter lá o seu nome afetivo, o nome que ela teria, né, assim que recebesse já a sua nova certidão de nascimento, quando tudo tivesse finalizado. Então para nós foi muito bom, porque eu vejo relatos de pessoas que têm muita dificuldade nesse sentido, né. Eu vejo pessoas nos grupos de adoção relatando as dificuldades: "Puxa, a escola não quer, a escola não aceita, não quer chamar Até pelo por nome afetivo". desconhecimento, porque quando eu fui matricular os meninos, falaram: "Ai, você quer re inscrever eles, matricular aqui na escola com outro nome?" E eu não sabia. Não sabia que era uma lei, que era um direito, e aí eu fiquei pensando assim: "Como eu não vou mudar o primeiro nome?" Aí eu não sabia que podia mudar o sobrenome, aí eu mantive. Isso não foi bom. Ainda Sim, bem que foi durante a pandemia, então não tinha chamada porque eles estavam em casa. sim, Mas eu imagino hoje que se fosse um período normal de aula, ia ser muito constrangedor para eles. sim, Aquela lembrança de todo dia ser chamado com aquele nome ou com aquele sobrenome. sim. Então eu desconhecia que isso era um direito, que era uma lei. É. É legal você falar. E dá um sentido de pertencimento para a Sim. criança, né, porque ela se sente pertencente à nova família na qual ela está. Ela ser chamada todos os dias por aquele mesmo nome, a família que ela pertence agora, então dá essa sensação de pertencimento para a criança. E mesmo assim, quando via uma vez ou outra aconteceu de virem documentos para eu assinar e que estava o Uhum. nome de origem. E aí eu falava às vezes, assim, por questões de documentos, isso se perde um pouquinho, mas assim, prontamente a escola resolvia, já trocava o nome. Então assim, essa parte da escola, e até mesmo a Secretaria de Educação da cidade estar ciente desta lei, que a criança pode e deve ser chamada pelo nome afetivo, isso foi de grande importância para nós, assim, e para ela, para as nossas filhas, né, de forma geral, foi muito importante, porque elas vão já tendo esse senso de pertencimento e reconhecendo, mesmo a minha pequena, que na época tinha 2 aninhos e já foi para a escolinha e tudo, então ela hoje ela fala, né, o nome completinho dela, eu acho tão lindo, assim, ela se reconhece pertencente a essa família ao qual ela faz parte hoje, né. Uhum. Então eu acho que a educação, essa área, as escolas, ela é importante sim, essa formação, essa busca de informação, né. Eh, eu já essa a minha filha mais velha, ela foi matriculada inclusive na escola em que eu trabalhei, na rede municipal, por um ano. Então eu tive uma experiência lá nesse ano em que eu trabalhei, antes mesmo das minhas filhas chegarem e de eu me tornar mãe por adoção, e quando eu estava ainda em processo de habilitação, eu tive a experiência de ter na minha sala de aula uma
uma aluna que era filha por adoção. Ai, que legal. Então, eu já recebi a informação da coordenadora: "Olha, esse caso é assim, né, ela é uma aluna pela via da adoção, então você vai chamá-la na chamada ela vai ter um nome, né, mas os outros documentos são outro nome". Ela me explicou. Eu falei: Que legal, né, que essa escola aqui, né, que a rede aqui, né, da cidade que eu moro e da cidade que eu estou trabalhando nesse momento, ela tem essa consciência, essa informação, Sim. garantida para crianças que são adotadas. Uma questão que você apontou, você disse assim que com relação à sua filha mais velha, que naquele momento você entende que o melhor talvez seria que ela ficasse retida, né, que ela refizesse aquele ano escolar. Foi uma coisa que eu e o Thiago ouvimos quando a gente foi buscar os meninos. Uhum. A psicóloga lá no fórum, ela falou pra gente: "Não é tempo de se preocupar com a escola". É difícil falar isso, né, porque a gente quer que os nossos filhos deslanchem. Sim, Poxa, agora eles têm família, eles estão prontos para o mundo, para ganhar, para deslanchar, aprender. sim. E ela falou: "Se tiver que reprovar, deixa reprovar. Uhum. Esse é o tempo da vinculação". Mas a gente teve muita dificuldade com isso. E com um mês, com os meninos em casa, veio a pandemia, e aí nós tivemos que virar professores sem nenhuma base. Sim. Então foi muito complicado e eu não conseguia assimilar esse entendimento de que se precisar ficar retido, reprovar, tá tudo bem, não tem problema. Uhum. É o tempo dele, é o que é o melhor para ele. Eu não conseguia identificar isso e eu acabava forçando Sim. que eles tinham que aprender, porque você não estuda, você não aprende, você não isso, não aquilo, porque você tem preguiça, Uhum. porque você quer me irritar. Porque a gente, depois que pai e mãe, por adoção, aprendeu o nome teste, né? Sim. Tudo a gente acha que o filho quer testar a gente. E não era dificuldades reais deles. Hoje eu entendo que na parte cerebral eles não estavam prontos para aquilo. Sim. Mas é um erro da grande maioria dos pais. É. De forçar, de pressionar, de falar para o filho: você é preguiçoso, você não quer estudar, você não vai ser nada da vida. E nesse comecinho, essa fase de vinculação não é mesmo o tempo de se preocupar com a escola, É. né? Exatamente. E assim, e você, né, que às vezes você estava no seu papel ali de mãe, né, uma mãe por adoção, uma nova vivência na sua vida, né, e eu acho que isso pesa muito mais quando se tem, além de mãe, o fato de ser professora, né. Porque assim, quando eu e meu esposo, nós conversamos sobre o perfil da criança, o que seria, o que a gente daria conta, né, quando nós decidimos o perfil, nós, optamos por essa faixa de idade, de 4, 8 anos principalmente, por quê? Porque eu pensei: "Puxa, que legal, vou poder ajudar minhas filhas na alfabetização, eu sou uma professora alfabetizadora e vou Tô contribuir". preparada. Nossa, super preparada, né. Aham. Mas nós esquecemos realmente, até mesmo enquanto pais e enquanto profissionais de educação, que essa criança, ela tem uma vida pregressa, uma história pregressa, e que essa história precisa ser respeitada, e as crianças estão num estado de hipervigilância, Sim. né. Elas precisam de previsibilidade, porque senão qualquer coisa vira motivo de um comportamento que a gente pode achar que é birra, que é preguiça, "ai, tá cansado", enfim, a gente começa a rotular essa criança, né, e como você falou, tá com preguiça, né, então é importante nós olharmos, buscarmos, tentarmos olhar para essa vida pregressa, essa história que houve, e eu, por exemplo, nessa experiência de ser mãe e também professora, pra mim foi muito difícil também, porque enquanto professora enquanto mãe você também quer ali: "Não, vamos filho, vamos lá, fazer, tem que fazer a lição". Enquanto professora, mais ainda também, porque eu entendia, eu observava que ela era capaz, né, eu digo isso mais pela minha filha mais velha, por conta das dificuldades que ela apresentava, né. As outras digamos que estavam já
na sua fase natural de aprendizagem, né. Porque a minha menor, ela foi a minha do meio foi abrigada com 4 anos, né, mas ali, na instituição em que ela estava abrigada, ela já passou a frequentar a educação infantil. A menorzinha, que foi abrigada com 1 ano, também já ia pra creche, então assim, elas estavam já encaminhadas. A minha pequena, a minha do meio, que chegou para nós com 5 anos, e ao finalzinho, ela começou, como eu falei, ela começou no dia 21 de novembro na escola. Ela não sabia fazer o nome dela, o primeiro nome, mas passou o quê? Um pouco mais de 1 mês na escola, saiu fazendo o nome, já. Então assim, estava encaminhada. Mas a minha mais velha, com 8 anos, né, que é uma idade que a criança já lê, já escreve, né, então, havia essa preocupação. E aí a gente fica com essa sensação de: "Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo?". Então assim, mesmo enquanto mãe, enquanto professora, eu entendo que houve erro da minha parte, de não enxergar, de não olhar para essa vida pregressa que ela teve e entender que tudo naquele momento é um estado de hipervigilância. Uhum. Então, assim, ela chegou em novembro, depois logo vieram as férias e eu pensei: "Opa, agora é tempo, né, Agora eu vou agora é pegar e vou momento, ensinar todo mundo. agora é momento de ajudá-la, né, ali das atividades", e eu sabia o que fazer, enquanto professora, eu sabia o que fazer. Enquanto mãe, talvez também sabia o que fazer no sentido de apoiá-la, né, mas aí a gente entra nessa questão realmente, e a vida pregressa que ela teve, o que ela passou, o que ela vivenciou. Qualquer, tentativa minha aqui: "Vamos, você vai fazer agora, vamos escrever, vamos tentar", qualquer coisa era hipervigilância. Hum. Opa, mas aí, espera aí. Pra mim, assim, muitas vezes a reação dela, depois de um tempo que eu analisando sobre isso, eu pensei: "Puxa, a reação dela era muito mais assim: 'Mas eu não vou dar conta disso. E se eu não der conta, o que vai ser de mim? Muito comum isso. Será que vão A desistir de baixa mim?'" autoestima, né, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Exatamente. Então, eh, enquanto pais e professores, né, a gente precisa entender que essas crianças que chegam pela via da adoção, elas estão nesse estágio de hipervigilância. E qualquer coisinha pode fazer elas entrarem no modo de sobrevivência simplesmente, né, então O assim, cérebro dela trava, ela realmente não consegue se lembrar de nada que a gente acabou de falar, acabou de ensinar. eu tentei assim por um tempo, assim, como professora eu falava: "Não, eu vou conseguir, vou ajudar minha filha", mas assim, tem muito disso realmente. Se a criança mesmo ela trava, ela fica com aquela expressão realmente: "Mas eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir, o que que os meus pais vão pensar? Uhum. Então será que eles vão desistir de mim?". Pois é. É uma expressão muito nesse sentido, né, um medo da rejeição, de ser rejeitado porque não consegue fazer, porque, e não é que não consegue, assim, acho que a situação em si dá uma sensação de apavoramento, né, mas assim, e se eu não, acho que a preocupação é tão grande do não conseguir, que não consegue se concentrar naquilo que precisa ser feito. O medo de novo ser descartado e a sensação de culpa, né. Eu Exato. já fui abandonado porque eu fiz algo errado. Se eu errar de novo. Exatamente. Então eu tive essas questões, eu tentei, né, por várias vezes, e é um conselho, assim, que eu dou aos pais por adoção, né, que nessas tentativas de muitas vezes você parece que você está ajudando, mas você está forçando, Hum. né, a gente está forçando uma situação que para a criança, realmente naquele momento ela não vai dar conta, e a gente está estragando o que precisa ser construído, que é o vínculo com a
aquela criança, vínculo de pai e filho, né? A gente precisa construir isso. Então, quando eu ia para as reuniões com as professoras, eu dizia: olha, eu tentei, né, ajudá-la, dar reforço, mas realmente, olha, eu não faço mais esse papel. Meu papel agora com ela é de mãe. Então eu vou acolher, eu vou ajudar, eu vou conversar. Até mesmo para o meu esposo, muitas vezes eu falava para ele: querido, hoje você ajuda ela na lição de casa, né? Mas até mesmo para ele também está construindo vínculo com ela, né? Até as lições de casa, que são importantes para a criança desenvolver ali seus sensos de responsabilidade, autonomia e até ser ajudada ali em algumas questões pelo pai, pela mãe, em algumas habilidades, mas até isso muitas vezes se torna pesado para a criança. E aí, o que eu aconselho é que você busque ajuda externa. Pessoas especialistas, uma professora de reforço, alguém de fora realmente, eh, que vá contribuir com aquilo que precisa, né? Porque o que nós precisamos construir com nossos filhos é o vínculo. É essa se nós precisamos construir o vínculo, se a gente insiste e força essa situação, nós estamos afastando. Esse vínculo está cada vez mais ficando distante, né? E aí eu comecei a entender isso e eu falei: bom, não mais, eu vou buscar ajuda de fora. Falei com amigas. Então elas fizeram, a minha filha mais velha fez reforço por um tempo que contribuiu muito mesmo. Eu vou dizer, hoje, nós já estamos há um pouco mais de 2 anos de convivência. Hoje, ela já aceita melhor a minha ajuda em alguma lição de casa, em alguma atividade que eu passo para reforço. Hoje é melhor, mas isso depois de 2 anos, né. E olhe lá, também, né, assim, precisamos avaliar o que precisa ser desenvolvido ali, porque eu percebo na minha filha mais velha, por exemplo, como ela está ainda nessa fase da leitura e da escrita, graças a Deus hoje ela já lê, já começa ali construir, né, essa relação da escrita com a fala, já consegue ler frases, mas se eu peço para ela ler um texto maior, né, que tem lá várias frases, ela já cansa, né. Então, e aí agora o que que eu faço? Eu vou forçar? Não, você vai ler, você tem que ler? Não. Então, assim, precisamos entender que, eh, ela muitas vezes a minha filha, ela está disposta a ser ajudada, mas dentro de um certo limite, né. Eh, e se ela precisa avançar em outras habilidades, em algo além, eu posso buscar uma ajuda de fora. Então, ano passado mesmo ela não fez reforço, né, ela fez no ano retrasado, ano passado ela não fez, mas esse ano, eu já até conversei com meu esposo, a gente está verificando aí para ela fazer reforço, realmente, eh, porque entendemos que é importante para ela, mas essa ajuda, como eu falei, Tem o tempo certo, tem né, o tempo certo para acontecer e é uma ajuda muito além que não cabe a nós nesse momento. Como eu falei, ajudo, contribuo, reforço algumas coisas em coisas pontuais, mas além, é preferível que a gente veja alguém de fora, um reforço com outra pessoa especialista, para que não interfira no nosso vínculo, que ainda está sendo construído, O né. Tiago fala, ele lembra do versículo, né, que fala: "Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos". Sim. E aí ele fala: "Isso é uma coisa que provoca, que leva os nossos filhos a irar", né, porque a gente fala tanto para os filhos: "Você tem que me obedecer, a Bíblia fala, honra teu pai, honra tua mãe, obedece e tal", mas a parte dos pais também. Sim. E quando a gente força além do limite, Uhum. isso faz com que eles fiquem irritados, irados,
tenham comportamentos inapropriados e aí depois a gente vai querer o quê? Entrar com uma correção. Exato. Mas aquilo poderia ter sido evitado, Isso. né, se a gente parasse antes e se colocasse no lugar de pai e mãe. "Não, eu sou mãe, eu sou pai e eu preciso ir até aqui. A Uhum. partir daqui eu sei que eu não vou conseguir". É o que você Exato. falou, então eu vou pedir ajuda para alguém. Exatamente. Isso é muito precioso, a gente reconhecer que precisa de ajuda. Exato. Eu recebo relatos de muitas mães com essa questão de: "Ah, meu filho tá tendo muito problema na escola, ele não tá aprendendo e tal, eu tô sendo chamada na diretoria direto". Ai, gente. É, porque você tem meninas, eu imagino que isso não aconteça, mas com meninos tem, a gente é chamado na diretoria direto. E aí são questões que o Thiago sempre fala pra mim, porque eu sou muito de: "Não, tem que acontecer, eu tô ensinando, então tem que ver fruto". Uhum. E ele fala: "Não, vamos com calma, Hum. vamos com calma, até que a gente consegue. A partir daqui ele vai ter que tomar uma decisão. Lá na frente, talvez, outra pessoa possa ensiná-lo a respeito disso, mas se a gente ficar Sim, pesando, não vai ser bom para o relacionamento". exato. E aí no começo eu escutava muito nas reuniões de pais, as professoras falando assim: "Ai, é importante vocês fazerem tarefa junto com seus filhos e não sei o que, não sei o quê". E aí a professora falou que é isso, eu vou fazer isso. Só que isso na visão de uma família saudável, né. Agora na visão de uma família por adoção, de filhos que acabaram de chegar, essa questão de: "Ah, eu vou todo dia ter que sentar com meu filho e levar ele a fazer a tarefa até o final, perfeitinha", isso não vai Sim. criar um vínculo. Sim, se torna exaustivo Não para é ambas as agora. partes. Exaustivo para ambas as partes. E aí destrói o relacionamento que precisa ser construído, né. Eu me lembro quando eu era criança, né, assim, sinceramente eu não tenho nem recordação dos meus pais fazendo lição de casa comigo, eu acho que eu tinha que dar conta sozinha. Era matemática, eles sentavam comigo. Que bom. Porque olha. Mas eu me lembro uma vez meu pai tentando me ensinar as horas no relógio, Relógio de ponteiro, né. ponteiro. E aí eu não estava conseguindo compreender aquilo tudo, para mim era muito estranho, e e e ele tentava da maneira que ele conseguia, mas aí como eu não conseguia, então vinha aquele momento de nervoso, de pai, né, "Puxa, não tá conseguindo, não consegue". E aí, como eu me sentia? Puxa, né, eu sou uma ninguém então, porque eu não consigo entender um relógio de ponteiro. E aí eu era uma filha biológica, tinha já ali, vai por mais questões que eu tivesse, mas tinha uma certa segurança no meu lar, na minha no meu meio familiar. Uma criança que vem pela via da adoção, né, então, é o que eu falo, o cérebro da criança, ele vai travar realmente, ela vai entrar no estado de hipervigilância, e comportamentos que a gente pode achar que é birra, que é manha, que são comportamentos talvez agressivos, que não deveriam acontecer, a gente vai achar que é o problema da criança, Uhum. né. Talvez na escola essa criança ela tá, tendo essas questões, ela vai para a diretoria, mas o que é preciso a escola entender também, é o que essa criança está querendo comunicar com essas reações. Porque se ela é uma criança por adoção, e nós temos que olhar para a vida pregressa que ela teve, ela tem medo de rejeição, ela entra em estado de hipervigilância, ela precisa de previsibilidade, ela precisa de uma rotina. Se começamos somente a exigir dessa criança ou a puni-la por aquilo que ela tem praticado, sem escutar, sem tentar ter um olhar para a situação, para o contexto daquela criança, a gente vai falhar enquanto profissional de educação, enquanto escola e enquanto pais. Eu digo por experiência própria, né, porque eu sempre, assim, eu fazia muita questão de conversar com a professora, falar das questões, né, explicava tudo para ela,
Sim. Ela até me perguntou: sua filha mais velha tá frequentando psicólogo, alguma coisa?". E ela chegou aí algumas sessões com o psicólogo da rede da cidade por indicação do fórum na época, porque, eh, estávamos em conversas finais ali com o fórum, né, para depois vir o trâmite de realmente finalizar a adoção e receber a nova certidão de nascimento. Uhum. Eh, mas a psicóloga mesmo da qual ela estava passando viu que não era necessário dar continuidade naquele momento. Mas indicou para nós: "Olha, eu acho legal ela não ser reprovada", né, assim, existem as dificuldades de aprendizagem, ela tá muito fora ali da turma como um todo, né, digamos assim, ela estava no terceiro ano, com nível de final de primeiro ano. Uhum. Então, mas ela nos aconselhou, e aí eu passei isso para a professora. Então assim, Que legal. essa conversa ela precisa s você nós enquanto pais para adoção precisamos relatar para as professoras, né, e observar qual vai ser a resposta da escola, qual vai ser a resposta da professora, Uhum. né. Qualquer intervenção que tinha, eu lembro que a minha filha chegou uma vez em casa muito triste por situações das amigas na escola, procurei ficar a par da situação, fui até a escola, porque entendi que o que estava acontecendo era bullying. Uhum. Então você vai até a escola, você conversa, você entende a situação. Essa relação de a gente sempre, enquanto professora, a gente sempre conversa com os pais: "Olha, é importante ter Sim. essa parceria precisa existir". E em uma família no contexto da adoção, muito mais ainda, né. Essa as conversas muitas vezes elas terão que ser constantes talvez, né. Ainda mais se ocorrem situações do filho por adoção ser levado à diretoria, virem recados: Uhum. "Olha, outro recado, não aguento outro recado", né. Mas vamos entender a história. Sim. E eu me lembro que quando eu tive antes mesmo de ser mãe por adoção, quando ainda estava como pretendente, estando no estágio de habilitação ainda para adoção, e eu tinha na minha sala uma aluna que era filha por adoção, eu busquei até mesmo ajuda com psicólogos nas redes sociais, né. Ai, que legal. Eh, eu me lembro que tinha a Liciana, né, Uhum. a Liciana que é psicóloga, ela também fala muito de adoção, então eu perguntei para ela, sobre as situações, alguns comportamentos dessa aluna, e ela me deu, assim, algumas instruções, e eu segui. E eu falei: "Puxa, que legal, se eu tivesse procurado isso", mas isso só foi acontecer acho que no segundo semestre. Então, assim, professores, tá tendo alguma dificuldade, você sabe que seu filho é um filho por adoção, ou que o seu Sim. aluno, perdão, Uhum. é um filho por adoção, e existem alguns comportamentos que você entende que está fugindo do que é pedagógico, tem alguma coisa ali por trás, a criança está querendo comunicar alguma coisa, mas você também não sabe como ajudar, porque tudo bem, a gente Uhum. não é perfeito, a gente se forma enquanto professor, mas tem coisas que a gente não vai ter conhecimento, então a gente pode sim buscar ajuda. E aí, busque ajuda com profissionais que são voltados à adoção. Eu pesquisei, procurei, achei essa psicóloga, ela me respondeu e eu comecei a seguir algumas instruções ali que ela me falou, e deram super certo. Então é Sim, possível a escola auxiliar no processo de vinculação da é família. possível sim. Que legal. Então assim, eu me lembro que eu conversei com a mãe dessa minha aluna, falei de alguns comportamentos, a mãe fazia o que ela podia, ela conversava com a filha em casa. Uhum. Mas eu entendi que enquanto profissional eu também podia fazer a minha parte e também porque eu estava, era uma pretendente, logo eu seria mãe também, e eu poderia vivenciar situações assim. Então eu me coloquei no lugar daquela mãe. Uhum. Mesmo que você, professor, você não seja um pretendente à adoção, você não esteja numa fila para adoção, mas você pode se colocar no lugar daquele pai, daquela mãe
e buscar uma ajuda profissional com um psicólogo que entenda de adoção para entender o que está por trás, talvez, daquele comportamento. E aí, eu, por exemplo, segui essas instruções que deram super certo e eu tive um segundo semestre muito mais tranquilo com ela. E pensei, poderia ter feito isso antes, que poderia ter buscado ajuda bem antes, né? Logo no começo do ano, quando percebi algumas coisas assim, conversando já com alguém, com um profissional, porque é claro que a família, ela precisa estar ciente, nós precisamos conversar com os pais das situações, né? Muitas vezes os pais também buscam ajuda profissional, mas isso não quer dizer que nós também não possamos buscar ajuda profissional. Eu também tive a situação da minha filha menor, na época tinha 2 anos, morder na escola. Ai, meu Deus, foi pra diretoria. 2 anos. 2 aninhos. Mas assim, a gente entende que, nessa idade é justamente uma idade que eles realmente apresentam essas mordidas. É. Aham. E mas, eh, começou a ser uma coisa muito constante, né, todos os dias. E teve dias de me mandarem mensagem falando que ela mordeu 3 em um dia só, né, então e na época nós fazíamos, terapia com uma psicóloga, nós relatamos, né, e aí, eh, ela falou dessas questões da idade que existe mesmo, tal. Porque assim, gente, né, muitas vezes o professor ali tem 20 criancinhas de 2 anos na sua sala, e às vezes, assim, não tem um auxiliar que possa contribuir, então, situações assim a gente sabe que A acontece. gente com 3 filhos já sabe quando é que Então, enquanto pais, a gente tem que ter empatia com o professor, e enquanto professor, também ter empatia da história dessa criança, né. E como eu disse, nós sempre relatamos para os professores a situação. Olha, talvez você vá perceber assim, 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 tal comporta tal, dificuldade de aprendizagem, por conta que a história dela é essa. Uhum. Eh, então é importante essa troca, essa parceria com a escola, essa conversa com o professor, com a escola, para que todos possam ser ajudados, né, todos possam se reconhecer naquele lugar, ter empatia uns com os outros, e aí buscarmos ajuda sempre que for necessário. Pais por adoção buscando ajuda com profissionais, né, que também porque sabemos que o estágio de convivência vão existir questões que precisam ser conversadas, analisadas, pensadas, e o professor também pode fazer a sua parte, Uhum. né. Ano letivo chegando, né, e já Começamos. aqui em casa já chegou aquela temida tarefinha do conte a história do seu nascimento. E eu sei que muitas mamães estão recebendo, estão passando perrengue do que eu coloco aqui, não tem peso, não tem altura, eu não sei nada do passado. O que você como mãe, como professora, aconselharia para que essa criança não ficasse constrangida e para que fosse um momento, uma oportunidade de vinculação também entre a família? Então, eu acho que é um tema bem delicado, né, pra criança que vem, assim, pela via da adoção, porque muitas vezes essa criança, ela não vai ter nenhuma memória, né, disso, ela não tem fotos, não tem nada, talvez ninguém conversou com ela na família de origem sobre o nascimento dela, né. Eh mas eu acho que o mais importante, assim, acho que a gente enquanto pais por adoção, acolher aquele momento e aproveitar para falar com a criança, sobre talvez o nascimento dela para nossa família, né. Como foi esse nascimento? Porque nem nós enquanto pais sabemos o como foi, a gente quando recebe ali tudo que é de informação dos nossos filhos, nós também sabemos muito pouco com relação, eh,
ao nascimento delas, né, a não ser a data de nascimento. Não tem ali. Eu lembro que a minha mãe, por exemplo, ela tem uma fotinho com o pezinho, né, o pezinho lá carimbado, A com gente aquelas informações, e a gente não tem isso. Então a gente tem que conversar com os nossos filhos, né, e olha, vocês nasceram para nós, né, eu acho que é muito válido. Vocês nasceram para nós, teve um dia especial, o dia que nós conhecemos vocês, vocês nasceram para nós, a gente estava esperando, ansiosos para conhecer o rostinho de vocês. Então, tornar esse momento para que seja uma memória afetiva em família, né, a nova família que está ali com eles naquele momento, né. ficando aí. Que vai se ressignificando, exatamente. Então, eu da minha filha, menorzinha, por exemplo, agora ela está com 4 anos, e, ela está começando a entender, né, eh, porque as irmãs comentam, né, às vezes, assim, o assunto, alguns momentos da família de origem entra, né, então, eu percebo que ela está começando a entender, então eu conto para ela algumas coisas, eu falo: "Filha, você nasceu no meu coração", né. E ela vai entendendo, né, eu falo pra ela: "De onde você nasceu mesmo?". "Ah, mamãe, eu nasci no seu coração". Então, a gente vai ressignificando tudo isso, vai reescrevendo, né, uma história com elas. Não que a história pregressa seja Não exista. não é para ser apagada, nunca, jamais. Mas a gente vai ressignificando, vai construindo novas memórias, né, vai tornando essa essa situação de vir algo da escola para escrever sobre o nascimento, mas algo prazeroso em família, né. Então é isso que eu acho que pode ser feito sim, em situações como essa. Aqui em casa a gente foi motivo de riso, porque a gente falava assim: "E aí, o que que vocês querem? Quer colocar do primeiro nascimento ou do segundo?". Do primeiro a gente não sabe o peso, mas a gente vai chutar quanto que pesa um bebê. "Ó, você eu acho que era mais gordinho, ó sua barriguinha". A gente É verdade. começou a conversar. Então tem os momentos, né, tem aquilo que a criança tá preparada para saber e Uhum. aquilo que ela não tá. No É. caso da sua filha, a sua caçula, tem coisas que não tem como conversar com ela, mas vai chegar um momento que isso já está se tornando Sim, um assunto comum, uma coisa leve entre vocês, então isso. daqui a pouco já não é mais um tabu, né, já não é um Exatamente, medo. E a gente já tá com 49 minutos, você acredita? Ô louco. 49 minutos. Como passa o tempo, nem Pois parece que é. conversamos tudo isso. E eu queria aproveitar e fazer com você Uhum. fazer para você algumas perguntinhas que uns pais mandaram pra gente. Tá. Em caso de mais de um filho, a orientação é que todos estudem na mesma escola? Pode ser interessante sim, mas eu acho que não é via de regra. Acho que não precisa ser uma regra, né. No meu caso mesmo, elas estavam em escolas diferentes, né. Como elas estudaram nós matriculamos elas no município, então praticamente cada uma ficou numa escola. E até em horários diferentes, a mais velha teve que ficar no período da manhã, as outras 2 tiveram que ficar no período da tarde, a gente tendo que se encaixar nessa rotina de horário. Eh, eu acho que se há oportunidade, né, de se vai, por exemplo, colocar numa escola da rede privada e há oportunidade de todas estarem na mesma escola, acho válido sim, mas acho que não precisa ser uma regra. Desde que eu acho que o mais importante é nós, enquanto pais, nós estabelecermos uma rotina, entendemos essa nova vivência, né, que estamos tendo no lar, com filhos, levando criança na escola, tendo que lidar com um monte de coisa que está chegando, e acolher todas essas mudanças, entendendo que é um momento talvez difícil, mas que isso passa, né. Se é mais de um filho e eles podem ficar na mesma escola, ótimo, né, acho que pode ser muito válido
e principalmente se estiverem no mesmo horário, né, então fica tranquilo aquela coisa do vou levar todos no mesmo horário, vou buscar todos no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma escola. Eu, por exemplo, tive, na no ano seguinte, né, que elas chegaram em 2023, 2024, elas eu tinha que pegar 2 em uma escola e a outra em outra escola. Não, aliás, era assim, elas estavam numa escola integral, Uhum. né, mas era integral parcial. Aí eu pegava uma no infantil de um lado, a do fundamental do outro, e a minha menor era numa outra escola. Então eu tinha que sair. Praticamente 3 escolas, né. Então 3 era não, Aham. das 2 maiores, ok, as escolas eram uma do lado da outra, Uhum. mas a outra tinha que pegar o carro, Dar saía a volta. e, subia para poder pegar numa outra escola. E seguimos assim. Era difícil? Era, mas assim, a gente vai se ajustando à rotina. O que eu acho mais importante é isso que nós conversamos, é a gente, ter essa relação com a escola, de conversar, de passar todo o histórico, o contexto, eh, e ter essa parceria com a escola, Hum. para em qualquer situação nós estarmos ali, nós conversarmos, explicarmos e buscarmos junto aos professores da escola a melhor forma de resolver aquilo. Então, se puderem todas estarem na mesma escola, ótimo, se não. É isso, bem isso que você falou, a gente precisa estar aberto a se ajustar, né. Estar Uhum. flexível às necessidades deles, porque eles estão chegando e vão apresentar muitas demandas. No nosso caso, quando um dos filhos, o mais velho, precisou ir para uma escola diferente dos irmãos, a gente quase perdeu o coração dele, porque os comportamentos regressivos foram lá no alto, né. E ele mesmo falava que ele sentia a falta da família, ele sentia a falta de ficar em casa, de ficar com os irmãos, porque eram horários diferentes, escolas diferentes, então ele não olhava para o lado e não via ninguém ali. Se sentir pertencente, Exatamente, cadê, né? exatamente, quem são os meus? É, Então aí nós precisamos intervir. é. Mas é estar sensível, né, não é uma regra, mas a gente Sim. precisa ter a sensibilidade. Eu, por exemplo, esse ano, eh, nós mudamos um pouco a questão lá em casa, né, porque as nossas filhas estavam no integral parcial, mas nós resolvemos esse ano deixá-las em meio período. Uhum. Então tá sendo, eu acho assim, precisa ter muita resiliência da nossa parte, enquanto pais, né, talvez até enquanto professores, quando a gente sabe, né, da história da criança por adoção, mas enquanto pais a gente precisa ser muito resiliente, né, que, esse ano, por exemplo, eu estou agora então, eu trabalho no período da tarde como professora e pela manhã elas estão em casa comigo. Então eu estou, aí eu sou professora e vou para a escola, estou com crianças também, Uhum. então assim, é a todo momento com crianças e com as minhas filhas agora também pela manhã. Eh, Precisamos entender que nós somos capazes de nos adaptarmos, né, é difícil no começo, mas a gente encaixa as situações. Nós decidimos isso por quê? Porque apesar delas estarem no integral parcial, o horário pedagógico era diferente das minhas mais velhas. Então uma o pedagógico era de manhã, a outra o pedagógico era à tarde. Elas não se encontravam durante o dia. Às vezes se encontravam na escola, porque estavam na mesma escola, mas muito pouco. E nós começamos a perceber que a relação entre elas não estava boa. Quando elas no ano anterior, em que elas saíam no mesmo horário e chegavam todas no mesmo horário em casa, passavam mais tempo, foi melhor. Uhum. O ano em que elas estavam nesses horários diferentes e só se viam no período da noite, nós percebemos que a relação delas não estava indo bem enquanto irmãs e que isso precisava melhorar. Os vínculos precisavam ser mais estabelecidos. Até porque desde a chegada delas nós percebíamos dificuldades de relação entre as mais velhas, porque elas são quase que pares. Então rola muita disputa de atenção, né, comportamentos assim que,
são ruins e que elas precisam ser fortalecidas na relação delas enquanto irmãs. Sim, Então, para nós, essas férias que teve agora foi muito bom. que bom. Elas estão agora em casa, comigo de manhã. Eu posso ali estar perto delas, observar alguma atitude que esteja ruim entre elas, eu posso intervir e conversar e explicar que aquilo não é adequado. Então, eu acredito que tende a melhorar. Que bom. Colocar os filhos recém-chegados em uma escola particular pode atrapalhar o desenvolvimento? Já ouvi gente dizer que, pelo fato das crianças virem do ensino público, podem não acompanhar. Hum. Existe, eu acho assim, como nós temos falado aqui, nós precisamos conversar com a escola e entender o que a escola está disposta a abrir mão muitas vezes, né? Porque nós entendemos que numa rede privada, eh, talvez ali para a criança vai ser mais exigente, né? Então, se ela vem, as minhas filhas, por exemplo, vieram todas de escola pública, né? Eh, eu realmente, quando eu pensei, não era o momento de colocá-las em escola particular, mas se eu tivesse essas condições, eu realmente iria analisar muito se colocar ou não, e se colocasse, e conversar com a escola e identificar até que ponto a escola está disposta a enxergar para as minhas filhas com esse olhar, né, de talvez, verificar o que é possível para elas, o que elas alcançam no momento delas, no tempo delas, de acordo com a dificuldade que elas tenham. Enfim, se a escola, ela pode estar aberta nesse sentido, de ter esse olhar, de ajudar a família, de entender de repente que é possível fazer atividades adaptativas para que essa criança consiga se desenvolver, chegar num nível, ter reforço para essa criança. De repente, se a criança vai ficar, num período de contraturno, vai ter um integral, ela vai ter um contraturno, naquele contraturno ter um reforço, e isso pode ser um diferencial para a criança. Então, eu acho que vale muito, se você intenciona colocar seus filhos numa escola privada, conversar com essa escola e ver até que ponto ela está aberta, Hum, né, a essa relação, com tudo relacionado à adoção e o que é possível ser feito, porque talvez você, enquanto pai, você já tenha uma noção, como eu tinha, por exemplo, da minha filha, que com 8 anos ela não lia e não escrevia. E se você tem também um filho nessa situação, olha, ele não lê, ele não escreve, ele não reconhece números. Então, vou colocar num primeiro ano de uma escola particular, que a criança já lê, que a criança já tem um raciocínio lógico bem desenvolvido, porque está lá já desde a educação infantil. exponha um ambiente onde todo mundo está à frente. É Isso, não é? importante a escola entender que o seu filho, ele não deve ser exposto, Hum, não deve ser punido, não deve ser, né, colocado numa situação de comparação, porque tudo isso tende a piorar. E e o desejo talvez de estar naquela escola seja zero para aquela criança, né. Então eu vejo que, se essa é a intenção, procure a escola, converse, diga, relate a história, a situação, e procure saber até que ponto. Conheça ali, se, né, geralmente assim, as escolas podem mostrar o material que vai ser utilizado, observe esse material, e pergunte: "Olha, meu filho está bem aquém desse material aqui, como podemos fazer?", né. bom. Meu desejo é colocar nessa escola, Uhum. né. Eu vejo que é uma ótima escola, enfim, talvez você já tenha feito pesquisas, às vezes, assim, a família pesquisa até antes, né. Antes de adotar, sabe Vou onde vai colocar estudar. nessa escola aqui, que legal.
Mas é importante avaliar isso, até que ponto a escola está aberta, né, a toda essa situação e ao que precisa ser, eh, colocado de aprendizagem para a criança dentro do nível que ela está. Perfeito. Outra pergunta aqui da Natália, ela também é mamãe de trio. Deve dizer para a equipe escolar que os nossos filhos são adotados? Sim. Né, Não a gente tá conversando aqui, falando todo momento, conversa, conversa, conversa. Outra, um dos meus filhos por adoção está com 7 anos de idade e veio com bastante defasagem por conta da falta de estímulo na primeira infância. Além da defasagem escolar, apresenta um bloqueio diante das tarefas escolares. O que você sugere que a gente faça em casa para apoiar a aprendizagem sem pressionar demais? Então eu indico, a idade dele é bem próxima da minha, quando chegou que tinha 8 anos, eu indico nesse momento, não gere frustrações e procure um apoio externo, né, um profissional externo. Talvez ali em coisas pontuais você possa ajudar, mas se você perceber que não está fluindo, está só prejudicando, põe o pé para trás, respira fundo e procure uma ajuda, uma professora de reforço, alguém de fora, para contribuir com o seu filho, porque essa professora, ele vai entender, ó, essa professora aqui não é a minha mãe, né? Não tem risco dela me abandonar. Tem risco dela me mandar, é a professora do reforço. Então, é diferente, a criança vai ter um outro olhar com aquela pessoa. E aí, as atividades muito provavelmente fluirão melhor. E o que essa professora perceber vai conversar com você, pai e mãe, sobre algumas dificuldades, além que essa criança tenha. Mas às vezes, assim, você tentar fazer isso em casa pode trazer prejuízos, sim, para o vínculo. Eu não aconselho. Eu aconselho realmente que se você percebe, né, como é o nome dela? Essa é a Thaisa. A Thaisa, já tem ali o histórico do seu filho, com 7 anos de idade, já com essas questões, então procure alguém externo, alguém de Eu fora. queria ter ouvido essas dicas antes de adotar. Não dá para voltar no tempo. Eu também queria ter ouvido e feito tantas outras coisas. Ai, meu Deus. E a última aqui da mamãe Letícia. Se você acredita que homeschooling pode suprir as defasagens da primeira infância e ajudar na vinculação devido ao contato constante. Então, Polêmico. é, acho que o homeschooling ele tem muitas vantagens, né, mas no que diz respeito à adoção, temos que tomar cuidado com relação à idade e ao contexto dessa criança. Se essa criança tem aí, os seus 7, 8 anos, ela não lê, não escreve, tem dificuldades de matemática, e a escola dela vai ser em casa, você vai ser o professor dela. Tem tendência a intensificar tudo, né? Então assim, ela vai olhar e vai falar: "Você é mãe ou você é professora?", né, assim, como nós falamos aqui, a criança por adoção, ela vem para nós nesse modo de sobrevivência. Então ela está hipervigilante. Tudo que você falar, tudo que você fizer, tudo, qualquer coisa pode ser motivo para ela entrar em estado de alerta e pensar: "Opa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E se eu não der conta, vão me rejeitar?". Ela tem medo de rejeição, então assim, a gente tem que evitar comparações, a gente tem que acolher essa criança, mas acolher como pai e como mãe. Porque é o que ela precisa de nós quando ela chega é amor, é cuidado, é carinho. Você está recebendo na sua casa um recém-nascido praticamente. E todo recém-nascido, todo bebê, né, o bebê que nasce biologicamente, ele vai precisar de tudo isso, de amor, de afeto, de carinho, de comida, de um lugar para dormir, ok, mas principalmente desse
calor humano, amor, abraço, beijo. Então é nisso que nós temos que focar. Se eu ficar preocupada no avanço do meu filho, porque eu não quero que o meu filho fique para trás, não quero que ele chegue na escola sem saber ler e escrever, não quero que ele você não está deixando de priorizar o que é importante naquele momento. Sim. Criar vínculo, a criança vai precisar, nós, né, enquanto pais e a criança, nós precisamos construir vínculo de pai, de mãe, uma relação de amor profunda, que nós sabemos que ela é muito natural pela via biológica, Uhum. mas pela via da adoção, é uma pessoa nova que está chegando na sua casa e você está sendo uma pessoa nova para essa criança. Sim. Então, assim, é tudo novo, gente. E assim, a gente tem que entender que aquela criança, ela foi tirada, ela foi arrancada de um lugar, de um ambiente que para ela era tão normal, tão comum, né? A gente não tem a vivência, não consegue mensurar o que essa criança viveu, passou, sofreu, mas ela tem uma história. E a gente precisa, então, construir uma nova história com ela. E a história de ensinar, fazendo o papel de professor, Hum. ela não, eu acredito, eu vejo como mãe por adoção hoje, como professora que não cabe a nós, né? O homeschooling, ele tem suas vantagens. Se de repente é um bebê, né? Chegou enquanto bebê, vai tendo ali não que ele não tenha uma história pregressa, esse bebê ele tem uma história pregressa. Ele viveu em um útero por um bom tempo, talvez teve ali já uma convivência inicial com a família de origem, ele tem uma história. Mas se chega, por exemplo, como a minha filha Maitê, de 2 aninhos, e você vai tendo ali uma vivência com essa criança e desde toda a fase infantil, da educação infantil, você começa a desenvolver o homeschooling com ela, pode é diferenciado, digamos assim. Mas se você, vem ali que você é pai e mãe pela via adotiva de uma adoção tardia, crianças já maiores, enfim, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então precisa ponderar muito essas questões realmente, né. É gostoso, né, acho que é um privilégio você poder ensinar em casa, você usar seus materiais, você falar de Deus com seus filhos, né, se você é cristão, ler a Bíblia com os seus filhos, né, ensiná-los nesse sentido, mas hoje, por exemplo, eu faço isso. Pego um tempo com as minhas filhas, faço o momento da filha única, né. Aí nesse momento, vamos ler a Bíblia. Eu leio, a minha filha mesmo a mais velha, né, mas como eu sei que um texto de um capítulo, pra ela é muita coisa, exaustivo, eu mesma leio para ela, então a gente conversa sobre o que ela entendeu, que parte daquele capítulo mais marcou ela, que parte que ela achou mais interessante. Então, tudo gira em torno de uma conversa, de um bate-papo, oramos juntas e pronto, que gostoso. Mas, em se tratando de educar, de ensinar conteúdo, É, puxa. aí é puxado realmente. E só lembrando aqui, fazendo uma observação, que o homeschooling, ele não é proibido, mas ele não é regulamentado no Brasil. E se você ainda está em fase de finalização do seu processo de adoção, isso pode se complicar, Isso. né? Porque a escola vai precisar alertar o conselho tutelar, e isso pode barrar o teu processo e você ter um problemão. Então, Exatamente. à medida do possível, evite. Nós praticamos o homeschooling durante 1 ano com um dos filhos, por uma situação muito, muito complicada que ele estava vivendo na escola, e foi muito cansativo. Foi muito bom, ele aprendeu demais, depois ele entrou numa escola particular e foi o que se deu melhor, Sim. mas foi muito cansativo. Então, de mãe para mãe,
O que eu diria para você, ore e fale: "Deus, prepare uma escola maravilhosa, porque eu vou precisar desse tempo para mim em casa, sem filhos". Sim. E aí pratique o after schooling, que é o que a Mari faz. Depois da escola, no tempo que você tem com seus filhos, seja intencional Sim. em aplicar aquilo que ele aprendeu na escola, em aplicar, mostrar como aquilo está na palavra do Senhor, né? Como o Senhor e a ciência, o Senhor e as matérias aprendidas na escola, eles funcionam juntos. Exatamente. Então se dedique a isso. E Mari, eu quero te agradecer Obrigada. muito. Foi uma oportunidade incrível ter você aqui. Fiquei muito feliz mesmo. E queria que você se sentisse à vontade para dar um recado para os papais, para as mamães aí que estão entrando no processo de adoção. É um prazer ter estado aqui com vocês nesse podcast. E eu digo para você, que já é papai, mamãe por adoção, para você pretendente, né? Às vezes nós queremos dar um passo maior que a perna, mas respire fundo, reflita sobre tudo isso que nós conversamos aqui e busque ajuda sempre que for possível, sempre que for necessário. A gente não precisa ter vergonha de entender que precisamos de ajuda. Ajuda profissional, ajuda da escola, conversar com a escola. Então, como a Kézia falou, precisamos ser intencionais, né? A nossa intenção é que nossos filhos evoluam, tanto em conteúdos escolares quanto emocionalmente. Mas eu acredito que, primeiramente, eles precisam ser abastecidos emocionalmente. E as outras coisas vão caminhando juntas, inclusive o aprendizado dele, em conteúdos que são importantes para a fase em que ele está. Mas dê tempo ao tempo, respire, busque ajuda sempre que precisar e conte com o apoio de pessoas, né, como a Kézia, o Tiago, pessoas que já são pais por adoção, que entendem, né, que estão aí vivenciando essa vida de adoção. Nós precisamos ouvir uns aos outros, e quando a gente ouve uns aos outros, a nossa dor ela se torna mais leve. É isso que eu queria dizer para vocês. Esse episódio foi maravilhoso e eu sei que você também achou que você aprendeu demais com a Mari. Mais uma vez, obrigada por sua vida, obrigada por dar voz àquilo que muitas de nós mamães não conseguimos expressar. Obrigada por sua sinceridade, por trazer sua história de uma maneira tão real. E se você, claro que você gostou, né? Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar com outras pessoas, com pessoas ao seu redor, inclusive com a sua rede de apoio, para que eles aprendam mais sobre adoção. E também se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio.